Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos navegar? Vamos dar um passeio? Só que cuidado, hein? Linhas vermelhas. Você já passou no verde? Você já parou no amarelo? Viu como é que tá? Se dá para ir, se não dá. Agora você chegou no vermelho. No vermelho você para ou você se ferra. Como quem quer dizer, ou eu obedeço ou eu me ferro. E aqui tem 21 versículos no capítulo 3 de João. 4 versículos alguém falando. E 17 versículos em vermelho. Jesus falando. Meu Deus. Então vou ler do capítulo 3, a partir do verso 1, quem quiser acompanhar. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter a noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Já começou a esquentar. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Meu Deus, é uma linha vermelha pesada, mas pode aplaudir, porque é para o seu bem. Pode aplaudir bem forte mesmo. Recebe Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Querido, você que está em casa, Deus abençoe você nessa tranquilidade aí no seu sofá. Que a palavra possa alcançar você, transformar a sua casa. Que vocês possam realmente, unidos no mesmo Espírito, ainda que aí na sua casa, mas estar ligados realmente em tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para a igreja, que seja extensivo a todos vocês aí. Amém? Glória a Deus. Queridos, quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão. Cuidado, hein? Depois não vai chorar. Erga a mão, quero ver. Quem quer ir para o céu? Aleluia. Todo mundo quer ir para o céu. Vai congestionar lá, hein? Só vai dar poemeira. Agora outra pergunta. Será que todos nós vamos para o céu?
meu Deus, tem misericórdia de nós. Que o seu sacrifício na cruz não seja em vão, mas que alcance cada um que está aqui nessa igreja. Fala para o teu irmão, eu quero te ver lá. Vê se ele gostou, dá uma olhada. Jesus. Só que a palavra está dizendo aqui: havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe dos judeus naquele tempo, está dizendo, um dos principais do Sinédrio. Sinédrio era a corte maior que governava Jerusalém nas partes criminais e tudo mais. Nicodemos fazia parte desse grupo de 72 pessoas, cujo líder era um sumo sacerdote, mais o segundo comandante, mais um terceiro, com 69 pessoas que realmente integravam, formavam 72 pessoas que formavam o Sinédrio numa mesa redonda, onde ditava as cartas. Para se chegar a sentar nesse Sinédrio, querido, era preciso ser sabatinado. E cadê o BJ aí? O BJ foi embora? Eu vou sabatinar você depois, tá bom? Estou falando porque ele falou, falou sabatinado, aí não vem com esse negócio do meu lado, não. Para chegar ao Sinédrio, para liderar, tinha que ser sabatinado. A primeira sabatina era feita aos 4 anos de idade. Um garoto judeu, filho de um fariseu, era sabatinado. E na sabatina, simplesmente o professor estava inquirindo dele qual era o entendimento que ele tinha sobre a lei mosaica, sobre o Pentateuco, sobre o Talmud, os 5 livros primeiros livros da vida, da Bíblia, escrito por Moisés. Isso incluía 613 leis. Imagina como que um garoto tinha que ser de um QI evoluído e dedicado, e ter realmente uma prensa dos pais, porque você sabe como é que é criança. Nessa entrevista dos primeiros 4 anos, os que fossem aprovados seriam levados em frente. A segunda sabatina era antes dos 12 anos, para completá-la nos 12 anos de idade, quando realmente ele era realmente preparado, estava já apto para chegar ao Sinédrio na determinada idade. Por isso que Jesus, quando ele evangelizou os sumos sacerdotes e os fariseus no templo, ele tinha 12 anos de idade. Vocês conhecem, porque vocês leem a Bíblia. Aos 12 anos de idade, Jesus começou e fez uma conversa com os fariseus, e eles ficaram apavorados com tanta sabedoria daquele jovem de 12 anos. E aqui nós estamos deparando com Nicodemos, que foi um garoto desses prodígio que chegou até o Sinédrio. E nós sabemos que o comportamento de Jesus está dizendo aqui, no capítulo 2, do versículo 23 e 25 de João, está escrito assim: quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia, mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Misericórdia. O fariseu Nicodemos, à noite, foi encontrar com Jesus. A história mostra na teologia, algumas opiniões variam um pouco, mas eu quero acreditar ainda que, devido à relevância, à reputação do cargo dele, ele foi à noite, porque ele sabia o que regia o Sinédrio. Se o Sinédrio realmente se envolvesse com uma pessoa que estava revolucionando Jerusalém, como Jesus Cristo, que parecia um homem simples, que parecia, vamos dizer assim, Senhor, perdão, viu, entre aspas, parecia um pezão de chinelo, para um fariseu judaico do Sinédrio, era muita baixaria sair do Sinédrio e conversar com um homem desse. Mas devido a essa festa que todo lá na Páscoa, vendo Jesus fazer aqueles milagres da bodas de Caná, já estava sabendo,
Jesus operando muitos milagres. Jesus purifica o templo. Quando Jesus desconfiou realmente a máfia, os cambistas, liderado pelo sumo sacerdote dentro do templo, exigindo que no dia que vocês fossem visitar o templo, trouxesse um cordeiro, trouxesse uma rolinha, trouxesse um pombinho, não poderia mais comprar lá fora, teria que vir fazer realmente o câmbio do dinheiro, para que o seu dinheiro que tinha lá realmente o seu valor, teria que comprar o dinheiro do templo, gerado ali pela liderança do templo. E Jesus percebeu essa opressão sobre o povo. Jesus chega lá e purifica o templo, pega o chicote, desce o chicote naquela turma e fala: vocês fizeram da minha casa e do meu pai a casa de ladrões, um covil de ladrões. Vocês imaginam o conflito que se formou entre o sinédrio e a pessoa de Jesus Cristo. O sinédrio que tinha pessoas altamente capacitadas, estudadas e preparadas e sabatinadas para chegar até lá. Homens realmente de teologia importantíssima. Uma instituição que tinha sido criada já 150 anos antes da chegada de Jesus Cristo. De repente chega um homem simples e dizendo realmente como que tinha que ser, impondo as condições, e eles percebiam que tudo que Jesus fazia cada vez mais atraía adeptos para a sua pessoa, para aquilo que ele estava fazendo. Vocês imaginam o conflito. Nicodemos, pelo andar da carruagem, eu creio que ele viu tudo que Jesus estava fazendo, mesmo sendo um dos sinédrios. E também a Bíblia diz, vocês vão observar que aqui no capítulo 19, 39, fala do perfil, fala realmente do histórico de Nicodemos. Nicodemos, ainda que esse texto está falando de um acontecimento depois da morte de Jesus Cristo, mas só para você entender o perfil de Nicodemos. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José de Arimateia levando 35 quilos de mistura de aloés e mirra. Vocês imaginam o poder aquisitivo desse homem, além da relevância do status dele como realmente um intelectual da corte maior de Jerusalém. Então vocês observam que esse cara tinha dinheiro. E ele observando lá a festa da Páscoa, eu entendo, devido aos mais dois textos bíblicos que falam realmente de alguma coisa referente a Nicodemos e Jesus Cristo, esses dois textos demonstram que no transcorrer dos 3 anos de evangelização de Jesus Cristo em Jerusalém, algo tocou no coração de Nicodemos. E é isso que eu queria dizer, porque o que me causou uma treta na minha cabeça, foi eu olhar realmente um super religioso, um super teólogo, homem próspero, homem realmente respeitado no sinédrio, uma corte maior que regia toda a governabilidade de Jerusalém. De repente, eu começo a olhar na Bíblia e ver Jesus falando para ele, quando ele diz, mestre, rabi. Para começar, como que o cara sai lá do Supremo Tribunal Federal, olha para um homem, entre aspas, parecendo um pezão de chinelo, ele com toda realmente a característica de líder dele, olha para Jesus e fala, rabi. Eles eram os rabinos, respeitados. E que espírito é esse que tocou no coração de Nicodemos, para chegar em Jesus e falar, rabi? Vejo que ele diz aqui, quero ler direitinho o texto. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pode ser que Nicodemos, na sua posição, na sua reputação, está olhando para Jesus e falou, eu vou engasgar esse cara. Mas só que a palavra já está dizendo aqui, Jesus não confiava neles porque
conhecia muito bem e sabia o que cada um pensava. Jesus olhou para Nicodemos. Nicodemos pensou que ele ia falar assim: pô, obrigado, Nicodemos, pela sua informação, que apesar de, afinal de contas, você faz parte do Sinédrio, você não é pouca coisa. Então isso quer dizer que o meu nome está rodando lá no Sinédrio, vai tocar no coração daquelas pessoas, coisas daquelas que aconteceram no templo. Eu acredito que jamais. Não, o Senhor simplesmente olhou para ele, não deu nem bola para o elogio dele. Sabe por quê? Porque Jesus olha para a igreja Poema hoje, e Ele sabe quem é que está aqui, que é o religioso. Ele sabe por qual intenção que você veio aqui na igreja. Ele sabe se você veio aqui jovem porque uma menina bonita está aqui e te atraiu. Ele sabe o seu coração. Ele sabe, mulher, se você veio aqui porque está influenciada por seu marido. É mais fácil o marido ser influenciado pela mulher, né? Mulher se converte mais rápido, glória a Deus. Aplauda as mulheres merecem, cara. Ai de nós se não fossem as mulheres. Ai de nós se não fossem as mulheres. É bem verdade que Eva deu uma rasteira lá no Éden, sobrou para nós. Mas graças a Deus que depois uma disse sim e aceitou o verbo encarnar no seu ventre, e ele está no meio de nós. E o nome dela é Maria. Tem gente que fala: nossa, o pastor falou de Maria, será que ele é da tua religião? Não, não tenho religião, eu sou cristão. Aleluia. Então, querido, eu tô invocado com esse negócio, porque Jesus olha para Zaqueu e não fala: Zaqueu, você precisa nascer de novo, senão você não entra, então vai ver o reino dos céus. Jesus olha para o ladrão da cruz. Eu nem sei se ele olhou, porque a situação que ele estava tão sofrida, amordaçado naquela cruz, mas ele ouviu o ladrão da cruz falar: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Jesus não falou para ele: depois que você nascer de novo, você entra no reino dos céus. Meu Deus! Jesus falou: hoje mesmo, Dimas, estarás comigo no paraíso. Querido, Deus não gosta muito de religioso não, vocês vão ver só. Deus gosta do seu coração. Viu, maridão? Você que está aí com a sua mulher, que nunca brigou com ela, parabéns para você, viu? Porque eu já tive uma treta com a minha mulher, mas quem se ferrou fui eu. Quer saber? Rapidinho, abro um parênteses aqui. Vocês sabem que a gente precisa de conserto, tem hora. E graças a Deus que a Bíblia diz: tolo é aquele que não aceita um conselho, um reparo. E não é que eu tive um feedback na minha vida que eu não gostei? Talvez vocês gostem de levar uma ferrada, mas eu não gostei. E a minha mulher, em vez de ser a meu favor, foi a favor de quem me ferrou. Aí eu falei: não é possível. Demos uma batidinha de boca lá na hora do almoço. Falei: vou dar uma secadinha nela. Fiquei uma semana dando uma secada nela. Às vezes meus filhos chegavam na cozinha lá e falavam: mãe, será que o pai não vai fazer isso, não vai em tal lugar? Não sei, fala com ele, ele não está falando comigo. Você pensa que pastor também não tem treta? Tem. Passado uns dias da semana, e eu lá, na minha e ela na dela. Mas agora eu queria dar um recado para as mulheres aqui, vai? Mulher, liga seu ouvido aí, vai, aumenta o volume aí. Está ouvindo? Mesmo eu secando ela, todas as manhãs que eu levantava, o café estava na lateral da minha cama, com pão com manteiga. Eu só não chorava de vergonha. Essa é a mulher que eu tenho. Fazer o quê? Foi ela que Deus me deu. Você está reclamando da sua? Pode ficar sossegado, a partir de hoje ela vai ser assim na sua vida. Dá um glória a Deus aí, marido.
Aí chega um bendito num pastor lá de São José dos Campos, da Poema. Senhor José, o senhor podia pregar na Santa Ceia lá em São José? Falar, ai Jesus, agora arrumou para minha cabeça. Quinta, sexta, sábado, domingo, e nós vamos para São José. E eu convidei um amigo para ir comigo e arrumei um pretexto, que falei para ele, vamos lá, porque eu não sei o endereço da igreja, você me guia lá. E quando ele chegou, a minha esposa falou, senta na frente. Ele falou, não, de jeito nenhum. A senhora senta na frente e eu sento. Não, faz favor, senta aí, porque você vai você vai ser o guia do José. Mas isso é tudo conversa mole. É porque eu não estava falando com ela e ela sentiu melhor sentar lá atrás. E eu falei, meu Deus. Eu olhava pelo retrovisor assim e só dava um resultado. Chegamos lá, começou o culto e eu só observando. De repente o pastor falou, Senhor José, agora é a hora da palavra. Aí eu falei, quando eu peguei o microfone, eu comecei a pensar, falei, Jesus amado, como que eu vou pregar se eu estou a semana inteira sem falar com a minha mulher? Não é possível, faz alguma coisa. Na mesma hora, fui impulsionado pelo Espírito. Chamei a minha esposa, ela naquela hora não estava. Acho que foi tomar uma água lá. Daqui a pouco ela está retornando. Eu falei, vem cá, vem. E ela já veio rindo. Como quem quer dizer, se ferrou, né? Ai, Jesus amado. Gente, é muito sério, porque vocês podem entender teoricamente, mas eu entendi na prática o que é quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? Eu fui quebrantado pelo Espírito Santo. Jesus amado. Aí eu falei, bem, eu queria pedir perdão para você, senão eu não posso pregar. Ela falou, tá bom, perdoa, tá bem. Gente, é muito gostoso você participar do reino de Deus. Até aí eu estava fora, mas a partir desse momento eu retornei para o reino. As pessoas, alguns falaram, olha, não precisa nem pregar, é só celebrar a ceia, porque o que aconteceu aqui já foi algo de Deus sobrenatural. Querido, se você está meio zebrado com a sua esposa, aprenda essa lição. Já comece a abraçar ele a partir de agora. O resto você deixa lá para o AP, tá? Deus abençoe. Vai com calma. Mas isso aí Jesus fala para Nicodemos. Ele veio com aquela gracinha e tal, e Jesus fala, na verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver. A primeira vez ele falou, não pode ver o reino. Nicodemos falou, mas como é que pode ser? Como é que pode ser isso? Eu não sei se ele deu uma de louco, porque a gente pode não entender muita coisa espiritual, mas o cara é um doutor da lei, ele era um teólogo, como que ele não entendeu? Mas ele fala, como é que é isso? Pode um velho entrar de novo no ventre da mãe e nascer de novo? Aí Jesus continua a conversa. Na verdade, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Então a primeira verdade que nós estamos dando importância para ela aqui, que Jesus olhou para Nicodemo. Então, primeira coisa, a necessidade de nascer de novo. Porque se Jesus olhou para essas pessoas que eu falei do ladrão da cruz, falei do Zaqueu, mas tem também aquela mulher do poço de Jacó. Aquela mulher já tinha 5 divórcios, estava no 6º marido e não era dela. Mas quando ela encontrou o 7º, a vida dela transformou radicalmente. Ela nasceu de novo. Ela foi até a Samaria e retornou. Eu vi ele, eu falei com ele, ele é o Messias que nós estávamos esperando. Querido, como é que pode de 6 divórcios? Olha aqui, vai gostar de homem assim lá na China. E Deus libertou aquela mulher e ela passou a ser uma missionária. Então o importante, querido, não é você ser, porque veja bem, para todos esses Jesus não falou você tem que nascer de novo, mas para nós religiosos ele está falando assim hoje. Importante, na verdade eu te digo, o importante é você nascer de novo. Senão você está esquentando uma cadeira na Poema. Senão Jesus vai olhar para você como ele olhou para os fariseus e disse, hipócrita.
hipócritas. Enche o pessoal de compromissos e de fardos, mas vocês são trambiqueiros, não fazem nada. Vocês pensam que é mole vir aqui, querido? É difícil, porque a palavra, quando vem, ela vem primeiro no meu ouvido, depois vem pela minha boca, depois vai para vocês. Então quem está levando a chumbada primeiro sou eu. E é muito sério. Faça um minuto de perspectiva na sua vida, querido, e vê como é que você está enquadrado nisso aqui. É realmente a condição para se entrar no reino, nascer de novo, e nascer da água e do Espírito. Tem pessoas que vai lá, repente, como é bonito o batismo que nós fazemos aqui, é bonito. Tem um pessoal animado, todo eufórico, que fica na lateral aqui, e quando você vai passar pelas águas, os meninos ficam gritando, né? Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Meu amigo, tomara que seja de verdade um arrependimento, mas isso ainda não é um nascer de novo, porque o arrependimento você está proclamando perante em público que você está realmente arrependido e aceitando o Senhor Jesus Cristo em público. Mas isso não é nascer da água. Nascer da água vem pelo ouvir a palavra. A palavra vem e te transforma. E lá em João 15:3 está escrito que, vem, meu Deus, vocês já estão limpos por meio da minha palavra. Então a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra cura, liberta e salva. E a partir do momento que você se arrepende, você está nascendo de novo. E daí veio, Jesus fala, nascer da água e do Espírito. Aí você começa a entender realmente que coisas que você fazia, você já não faz mais, mas não é para aparecer. Aí a pessoa fala assim: nossa, você conheceu o fulano de tal? Você lembra como ele vivia caído pela calçada? Nossa, você viu como ele fumava? Você viu aquele cara era um cheirador de cocaína? Era um fumante de maconha, crack. Você viu o que aconteceu na vida dele? Querido, isso pode ser uma conversão, mas não é ainda viver no Espírito. Viver no Espírito trata-se de eu vou achar aqui, já chego lá. Mateus 7,16 ele diz: vós os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtigas não dão figos. Então, que o nascer do Espírito é uma transformação causada pelo próprio Espírito. É Ele que vem realmente, porque o Jesus olha para Nicodemo e fala, querido, no versículo 8: o vento sopra para onde quer, você ouve o seu barulho, mas você não sabe para onde ele vai e o que acontece. Nicodemo está meio atordoado. Agora, se você pegar realmente, você analisa, por exemplo, a vida de Paulo, por exemplo. Quem que não sabe que Paulo realmente fazia parte do farisaísmo, e que em um determinado tempo ele começou realmente a assassinar judeus, porque ele também era conceituado lá no grupo dos fariseus, que era composto por um número mais ou menos de 6 mil pessoas, cuja era feita uma seletiva, e 72 sempre era colocada lá no Sinédrio. Paulo era um assassino de cristãos. Por quê? Porque ele era tão fiel à religião. Isso que não adianta. As pessoas falam assim: não, que religião que você é? Eu falei, eu sou cristão. Uma vez o Mark passou por aqui e deixou uma frase abençoada para nós: Cristo é o nosso libertador, e nós somos quem? Os cristinhos na terra. Quem lembra disso? Eu lembro. Nós somos os cristinhos na terra. Então você olha para Paulo, quando o Espírito soprou, pode ser que Paulo tomasse a atitude daquele jovem rico, que Jesus falou: vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e daí segue-me. Pode ser. Cadê o jovem rico?
Então o vento soprou do lado do jovem rico, o Espírito foi até ele, porque a oportunidade é dada para todos. Todos. Nós somos da crença que Jesus morreu na cruz para salvar todos os homens. Agora a pergunta é: todos vão ser salvos? Deus sabe na sua onisciência, mas nós entendemos que pela nossa limitação e o nosso presente momento, que a oportunidade é oferecida para todos. Foi oferecida para Paulo. Paulo caiu naquele momento, ele era um homem realmente que detestava a seita de Jesus Cristo. Como que de repente, a partir daquele momento, ele caído, ele pode olhar para Jesus e dizer: quem és tu, Senhor? Olha algo transformando no coração dele. É assim que o Senhor nos pega. É assim que o Senhor pegou o Zé Barreto, a 80 quilômetros na Dutra, rodando. Nem queria saber de religião. De repente meu coração começa a arder dentro do carro. E falei para minha mulher: eu estou sentindo um fogo queimando dentro de mim. Ela falou: também estou. Aí você pode falar: mas como é que pode ser isso? Ela puxou a sardinha para o seu lado, ela está puxando para você. Não, querido, quando Deus fala, Ele fala do jeito que Ele quer, para quem Ele quer, na hora que Ele quer, e tudo sai bem. Um dos primeiros cultos que eu assisti, querido, o pastor estava dizendo assim, que ele fez uma pregação, e ele tinha trabalhado muito, tinha levantado uma grana junto com a esposa dele para comprar um carro da época, que era o Opala Coupé 4 portas. Quem lembra desse tempo, é jovem igual eu, lembra desse carro. E quando ele terminou a pregação, o carro era dele e da esposa dele. E Deus falou no coração: dá o carro para a igreja. Falei: peraí, Espírito Santo, o carro não é só meu. Olha o miguezão. O carro não é só meu, o carro é meu e da minha esposa. Mas o Senhor insistiu com ele, falou: dá o carro para a igreja. Aí ele também, sempre liso, falou: Senhor, é o seguinte, vamos fazer a coisa bem feita. Eu vou lá em casa, falo com a minha esposa, e aí a gente resolve essa parada. Aí ele chegou lá na casa dele, a esposa dele falou para ele: e daí, bem, como é que foi o congresso? Foi uma bênção, mas eu tenho que falar uma coisa para você. Ela falou: não precisa falar não, porque o Senhor já mandou dar o carro para a igreja. Foi o primeiro culto que eu assisti. Eu falei: meu Deus, será que isso é verdade? Então, querido, Deus faz do jeito que Ele quer. Deus tomou Manassés, o pior homem assassino da Bíblia. Quando o Espírito sopra, ele é como o vento. Quando ele atingiu o coração de Manassés, que ele atingiu o ápice realmente da sua feitiçaria, do seu assassinato, matando seus filhos, matando milhares de pessoas em Jerusalém, que diz a história que o sangue corria na sarjeta das ruas. Imagina que homem criminoso. E a gente não entende. Tem pessoas que falam para mim: Zé, como é que eu posso chegar no céu e ver um Manassés lá? Querido, você não conhece o escândalo da misericórdia de Deus. Você só vai para o inferno se você quiser, filho. Tudo que podia fazer, está fazendo. Ele diz: o que eu podia ter feito para você que ainda não fiz? Fala. Lá em Jeremias 2, peguei na sua frente. Lá em Jeremias 2, do capítulo 9 ao 13, o Senhor faz um questionamento. Vem cá, senta aqui comigo, vamos nos questionar, vamos dialogar um pouco. Deixa eu falar uma coisa para você. Dá uma chegada em Kedar, em Kedim. Dá uma olhada lá nos cultos que eles estão prestando aos deuses deles, e vê se alguém deles não faz o que os deuses deles, ainda que não são deuses, determinam para que eles façam. Eles são respeitadores e cumpridores do seu dever. Mas o meu povo se afastou de mim e foram tomar água numa cisterna rota, quer dizer, arrebentada, que não retém a água. Querido, Deus, Ele faz uma espécie de uma reclamação, como que dizendo para você: acorda, olha para a maneira que eu te amo, olha o projeto de resgate que eu elaborei, já depois lá que eu expulsei aqueles dois do Éden.
mas não ficou expulso de uma vez. Eu elaborei um projeto aqui no céu, e esse projeto foi levado a efeito. O Verbo se encarnou no ventre daquela mulher, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Você só vai para o inferno se você quiser, querido. A proposta está sendo hoje para os religiosos. Talvez você passe na rua ali, querido, pode ser que tenha um bêbado caído ali, isso aí já era. Pode ser que você passe ali perto da rodoviária nova ali, está ali aquela turma ali de homossexuais ali, fazendo os seus programas, é problema deles. E você fala, está tudo no inferno. Pode ser que na hora H, querido, você se ferra, você olha para um grupo assim, prostituta. Está tudo ferrado. Aí você vai ler a Bíblia, está escrito, cuidado, religioso, porque as prostitutas podem preceder você no reino dos céus. Quanto mais lhe for dado, quanto mais nos é oferecido, mais nos será cobrado. O nosso compromisso, querido, é de escutar essa palavra de hoje que Deus está falando para Nicodemo. Nós já faz 2000 anos. Ele era um religioso. Diz as tradições, não a Bíblia, que depois da segunda conversa que ele teve, que foi essa aqui com José de Arimateia, trazendo os seus produtos de aloés e perfume para passar em Jesus Cristo, já é uma atitude de regeneração. Ainda que seja uma crença ainda, não aquela salvadora, aquela salvífica que tinha atingido o coração de Nicodemos, mas eu acredito que já estava sendo atingido. Então por isso você não desanima, querido. Você não desanima, porque eu com a minha esposa já caminhamos aí, já chegamos a evangelizar pessoas 14 anos. E quando nós pensávamos que aquilo ia começar a dar frutos, querido, caiu, tudo, arrebentou tudo de novo. Eu vou desanimar por causa disso? Jesus 3 anos discipulou todo mundo, curou, libertou, deu vista aos cegos, deu audição para o surdo, paralítico andou, ressuscitou morto, amou, abraçou, conviveu, foi em festa, transformou água em vinho. Quando chegou na hora H, cadê os seus amigos 12? Covardes, sumiram todos, desapareceram. E se Jesus tivesse desanimado? Puxa, eu como Jesus dediquei meu tempo de 3 anos e não conseguia arrebanhar ninguém. Jesus sabia que a semente estava plantada. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: me espere em Jerusalém, até que sejais revestido do Espírito. E a partir daí os homens se tornaram valentes. E a Bíblia diz que os 11 apóstolos morreram assassinados, com exceção de João, que foi jogado e abandonado na ilha de Patmos. Mas após os 90 anos, ele escreveu o Evangelho de João, escreveu o Apocalipse e as cartas. É poder do Espírito Santo na vida de alguém que quer nascer de novo. Aleluia. Aquele homem está atordoado, querido. Aí Jesus vem e fala do novo nascimento. Nicodemos, é transformação de vida. Segundo, novo nascimento é um milagre que o Espírito Santo realiza em nós. Quarto, novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O que eu já falei, o vento sopra para onde quer e ouve o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. E umas condições para o nascimento. Jesus vai e conta uma história para Nicodemos. Nicodemos, você sabe o que aconteceu quando saiu o povo do Egito? Você conhece, você é doutor da lei. Você lembra quando eles saíram? Você lembra o mar que se abriu? Nicodemos, você lembra que eles reclamaram de água e a rocha partiu e verteu água para eles? Nicodemos, você viu quando eles pediram comida, choveu o pão do céu, o maná? Você viu quando eles pediram carne, as codornizes voavam baixo e eles pegavam? Mas continuavam não obedecendo, não era para guardar nada para outro dia, porque o Senhor ia realmente prover para cada dia.
E a Bíblia diz que eles deixavam guardado, armazenado, quando ia pegar estava tudo cheio de bicho. A desobediência imperava na vida deles, e como impera na nossa. Se não fosse a misericórdia lá, como a misericórdia aqui, não sobra ninguém, querido. E Jesus está contando isso. De repente Jesus fala: você viu que os hebreus, atravessando o deserto, clamavam para que Moisés orasse, para que as cobras, que eles parassem de ser picados por aquelas serpentes, aquelas víboras venenosas. E você lembra que Moisés chegou e conversou com Deus, e Deus falou: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca ela numa haste, e todos que olharem para essa serpente, ainda que for mordido pela cobra, não vai morrer. Aí alguém pode pensar: nossa, mas que negócio é esse? Você acabou de falar de imagem, Deus mandou fazer imagem? Não, Deus colocou um símbolo de alguém que estava conversando ali com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, o dia que o Filho do Homem estiver levantado entre os céus e a terra, muitos homens que crerem nele vão ser salvos. E ali Deus estava falando para os hebreus: olha para a serpente, analisa o veneno do pecado que está dentro de vocês, e acreditem, ali era veneno literal. Olhem para a serpente, todo esse veneno não vai ter mais. Simbologia de Jesus, é o tipo do antitípico de Jesus Cristo na cruz. Aí alguém fala: nossa, mas a serpente sempre simbolizou o demônio. Como que pode a serpente estar na haste, e todo que olhar para ela realmente estava simbolizando Jesus Cristo naquela cruz? É para vocês verem a misericórdia de Deus, querido. Por isso que ele não teve receio de dizer: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Querido, isso é muito duro. Mas quando ele pega e diz para os hebreus: olhe para a serpente, e na medida que eles olhavam, ninguém mais morreu mordido de cobra. E o que isso estava simbolizando? Todos os nossos pecados. Jesus realmente tipificou aquela serpente ali. Olha onde ele se rebaixou, olha onde ele se colocou, para que todo o veneno do nosso pecado, uma vez que você se arrepende e deixa o Espírito Santo trabalhar em você, e você realmente nasce de novo, você não somente olha para a cruz de Cristo, mas você fala: Senhor, toma posse da minha vida. Senhor, sou um miserável, um pecador. Me ajuda que eu não seja um espectador do culto das 10, das 17 e das 19h30. Mas que algo sobrenatural possa acontecer na minha vida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. O maior prazer de Deus foi elaborar o plano do resgate. Mas eu gostaria que vocês imaginassem na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O não mais doloroso que eu posso entender da história, da existência do universo. Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. A resposta do pai falando: não. Eu tenho 5 filhos. Eu sei quanto muitas vezes dói dizer um não para ele. Mas o não que Deus disse para o filho, o pai disse para o filho: irás para a cruz. E Jesus entra, o Espírito entra em teu socorro. E Jesus disse: que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava vendo uma poema do outro lado da cruz. A morte parece que o venceu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós não somos um bando de idiotas sentados em umas cadeiras ouvindo um pastor proclamar a palavra de Deus e uma banda abençoada aqui e uma palavra de oferta para estimular você. Nós não somos esse bando de idiotas.
Nós somos alguém que o vento soprou e nos alcançou de alguma forma, porque alguém intercedeu um dia por você. E Deus realmente orou com misericórdia para você. O vento soprou, o Espírito veio, moveu o seu coração, e você disse sim para o Senhor. E agora você tem a oportunidade de, aqui nesta santa ceia, cujo sangue derramado na cruz do Calvário, Jesus realmente tomando o pão, Jesus tomando o cálice, disse: tomai e comei, tomai e bebei, isso é o meu corpo dado para a salvação de muitos que vão crer. Querido, todos aqueles que foram mordidos de cobra e olharam para aquela serpente, tanto é que a desobediência daqueles homens no deserto foi tão grande, que a partir de um determinado tempo eles começaram a colocar a serpente de novo, e achar que aquela serpente era um Deus na vida deles. E simplesmente quando apareceu realmente a eleição do rei Ezequias, Deus ordenou que aquela serpente fosse destruída, para que eles entendessem que Deus sempre fez questão de dizer no Antigo Testamento, era uma das reivindicações mais fortes que ele fazia: eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro Deus além de mim. Creia nisso, igreja. Deixa o Espírito realmente invadir teu coração. Leia a palavra. Deixe a fé aumentar em teu coração. Seja limpo pela palavra. Deixa o Espírito realmente ventilar do teu lado. Abra o coração para Ele. E você vai ver, querido, aquilo que era peso na sua vida, dificuldade de ser quebrado, impedindo perdão, o Espírito Santo toca no seu coração e se torna prazer. Você é convidado para a oração. Ai meu Deus, oração parece uma penitência, mas quando o Espírito toca no seu coração e você nasce de novo, você tem prazer. Se você não aguenta ficar de joelho, você fica em pé. Se você está cansado de ficar de joelho em pé, você deita um pouco. Mas o prazer que dá você entrar em conexão é a impotência do homem contra a onipotência de Deus. É o verbo divino se abrindo para ouvir. Diga, meu filho, ao invés de você falar, fala que o teu servo ouve, o Senhor diz: fala, meu filho, qual é a sua reivindicação? Oh Deus maravilhoso, gente. Se eu escuto tudo isso e continuo aquela vidinha medíocre que eu estava vivendo, a hora que eu me deparar com Ele lá, porque de alguma forma nós vamos, ou Ele vem buscar você hoje, ou nós vamos no arrebatamento, de alguma forma nós vamos. Um amigo meu dizia um ditadinho até que meio interessante, eu vou falar na vulgaridade que ele falava, tá? Ele falava assim: jovem vai a algum, mas velho não fica nenhum. E eu falei: meu Deus, então fica aqui, querido, porque pode ser. Você pensa que você é jovem, você não vai? Então de alguma forma vai acontecer. E a hora que acontecer, querido, se você não estiver preparado, não vai entrar. Não é brincadeira. Não é conto de fada de um pregador no culto das 19h30, não. É muito sério. Talvez, querido, você possa estar se sentindo um religioso. Nossa, mas depois que eu entrei na Poema ficou meio pesado para mim, porque teve uma moça que a minha esposa estava evangelizando, ela falou: puxa vida, foi difícil para eu, nem sei se ela está aqui hoje, foi difícil para eu assimilar, absorver as belezas do Evangelho, porque as minhas amigas falam: nossa, mas você vai deixar todas essas maravilhas que elas estão vivendo? Querido, aprenda uma coisa que o Espírito coloca no teu coração hoje: é perdendo que se ganha. Isso aqui é passagem, querido. Isso aqui é como se você ler lá em Tiago 4,14, eu não vou ler porque não dá tempo, mas se você puder ler aí, querido, que é a vossa vida, o que você pensa que você vai fazer amanhã? Tua vida é como um vapor que aparece e logo desaparece. Mulheres que trabalham na cozinha sabem disso. Quando abre a panela de pressão, aquele vapor vem no seu rosto assim, daqui a pouco acabou. Essa é a nossa vida, querido. Então, por que não seguir os passos do Mestre Jesus Cristo? Por que não deixar a nossa religiosidade? Por que não deixar a nossa elite, querido? Porque, eu tenho que vergonha, eu faço parte lá na universidade, agora eu chego lá: é verdade que você se converteu, agora você é crente? Não, não é. De vez em quando eu dou uma chegada lá, até que eu acho bonito. Assuma, querido, fala.
Não se envergonhe. Jesus falou: se você se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei diante de você na frente do meu Pai. É muito sério essa palavra, querido. Mas daí, a terceira fala de Nicodemos, quando o Sinédrio manda realmente prender Jesus, os guardas voltaram e disseram, os líderes do Sinédrio, os chefes disseram: cadê o homem? A gente não trouxe ele porque nunca nós ouvimos alguém falar do jeito que ele falava. Vocês são uns covardes e vão ser amaldiçoados por Deus. Olha só a religião, querido. A religião não serve para nada, querido. A religião só serve para dar encrenca. Agora analise a palavra na sua etimologia: religare. Jesus, o verbo divino, se fez homem, habitou entre nós. Ele rasgou o véu de cima a baixo, rasgou aquilo que rompia a nossa intimidade com Deus, e hoje nós estamos religados ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, querido. Você pode dobrar o seu joelho e dizer: Abba, papai querido, Abba, meu papai, olha para a minha família, restaura o meu casamento, dá maturidade para o meu namoro, dá maturidade para o meu noivado, Senhor, que eu possa realmente crescer mais e ser útil na igreja, não somente na igreja, mas que eu possa ser útil, não querer cargos que não está para mim, mas dentro daquilo que o Senhor me escolheu, dentro daquilo que o Senhor me chamou. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, igreja. Então cuidado, querido, que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Pode ser que você seja um religioso, e Deus falou: para mim isso não quer dizer nada. Eu imagino uma hora Jesus olhando na cara do Nicodemos. Eu falo, cara, assim, é meio maneira do nosso português atual. E Jesus falou: Niquinho, você está por fora, cara. Você não entende nada. Vai por mim que você sai bem. Transforma essa sua vida, larga essa sua religiosidade. Não se envergonhe dos seus amigos. E diz a tradição, antes da tradição eu vou contar o que aconteceu com ele. No que foi mandado prender Jesus, e os homens disseram que não trouxeram, porque nunca ouviu um homem falar daquele jeito, Nicodemos entrou em pauta no Sinédrio. E disse: você sabia que segundo as leis do Sinédrio, não se prende um homem sem que antes seja arguido, entrevistado, para que a gente saiba quem ele é? E o Sinédrio olha para Nicodemos e fala: ai, bonitão, por acaso você também veio da Galileia? Dá uma lida nas escrituras, seu teólogo. Vê se da Galileia apareceu algum profeta. Nicodemos acredita que eu acredito que já estava tocado pelo Espírito Santo. Então não se preocupe, querido. Se você acha que alguém ainda está dando de mané, continue intercedendo por ele. Aquele improvável, querido, você não dá crédito nenhum para ele. De repente um dia você pode ouvir ele pregando aqui. O Henrique não está pregando aí? Olha o que Deus fez na vida dele. Não conhecia a diferença entre Jesus e Genésio. Hoje é uma bênção. Bom marido, bom pai, bom pastor. Se continuar assim, você vai ficar bem joia. Então, que ele pode ser cuidado. Pode ser que não dê tempo. Quanto mais lhe for dado, será cobrado. Encerrando a pregação, só vou contar para vocês uma bênção. Eu tenho um amigo já idoso, uma vida boa, carro bom, apartamento bom, uma microempresa, mas ele era um cara totalmente alienado. Ele nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Eu falei: amigão, cuidado aí, você está na hora já de botar o paletó aí, você precisa ouvir a palavra de Deus, hein? Você não faz um retiro? Faz um retirão lá, de repente você ouve a palavra, ela toca no seu coração. Eu falei: eu faço retiro todo dia, cara. Como assim? Lá em casa tem um freezer lá, tem uma enche de cerveja lá. Eles vão retirar, eu falo: não, deixa que eu retiro. Ele falou: olha,
Com Deus não se brinca, hein? Cuidado. Ele falou, Deus é bonzinho, na hora H ele põe para dentro. E um dia ele pegou e falou, José, você sabe que eu fui numa igreja ali na Silva Barros? E eu ouvi uma palavra lá e eu gostei. Até comprei uma Bíblia, ó. Tá aqui, ó. Aí um belo dia ele passou na rua, na frente do meu salão, parou o carro, falou assim para mim, aí, amigão, estou indo para o Caribe, mas estou indo com a Bíblia, ó. Comprei uma Bíblia. Aí eu falei, aleluia. Não falei aleluia não, porque eu não era crente ainda. Aleluia é coisa de crente, né? Eu falei, que bom. Aí ele brincou comigo, fica trabalhando aí, camelo. Nós tínhamos uma certa intimidade. E ele foi para o Caribe com a esposa dele. Quando chegou lá no Caribe, passa 3 dias, a esposa dele diz, ô José, o Penha morreu. Eu falei, como assim? A gente fica meio espantado. Ele falou, não sei, deu uma falta de ar nele, ele morreu. Mas antes dele morrer, deu tempo de eu ler, ele pediu para que eu lesse a Bíblia para ele. Eu li mais de 60 versículos da Bíblia para ele. E antes dele agonizar, ele diz, eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Querido, mas pode ser que você não seja um Penha na vida. Pode ser que você seja pego no contrapé. Então hoje é noite de transformação. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um de vocês. Você possa fazer uma autoanálise. Senhor, eu quero ser esse ser que está nascendo de novo. Sempre nós temos essa oportunidade. Não pense que Nicodemo foi assim, pá, puf. Não. Eu entendo que lá na terceira fala que a Bíblia fala sobre Nicodemos. Depois a história sobre a igreja diz que Nicodemos morreu martirizado. Olha só, querido. Então não importa, querido. Importa o que vai acontecer aqui. De alguma forma nós vamos embora mesmo. Mas que nós possamos realmente chegar e não ter essa mancha. Já pensou você chegar lá e Jesus olhar para você e falar assim, red line, linha vermelha, cartão vermelho, pode voltar. Imagina, se um jogador pega um cartão amarelo, já fica ouriçado no campo, e quando pega o vermelho, então fica xingando o juiz de todo jeito. Agora fica sabendo que o nosso Senhor, Ele é o verdadeiro juiz. Ele é justo, Ele é grande amor, super amor, mas também é super justiça.